Cumprimento o Sr. Secretário de Estado, as senhoras e os senhores deputados. Queria, em primeiro lugar, desejar um bom ano também, um bom ano de sucesso, e sucesso nomeadamente no setor energético. De facto, nós somos dos países em que as pessoas mais pagam pela energia, quer seja nos combustíveis, quer seja na energia elétrica, quer seja no gás. Se comparamos com a Europa, de facto, um país que tem os rendimentos mais baixos, em que as pessoas têm os rendimentos mais baixos, é aquele que é mais sacrificado, em que as suas empresas são mais sacrificadas. De facto, algo tem que ser feito. Agora, o Sr. Secretário de Estado referiu que tem conseguido diminuir alguns destes valores e agora é assim. É bom que o Sr. Secretário de Estado se recorde e olhe para estes mapas e verifique que quem foi o grande culpado por estes valores. Isto é, quando o governo do engenheiro Sócrates nos anunciava contratos para que em Portugal existisse mais energia eólica, que contratos negociou? Como é que os negociou? Com rendas obscenas, sempre. E é isso que nós temos estado a pagar. E o senhor e este governo não está a pagar mais, porque felizmente o governo anterior reverteu algumas dessas situações e conseguiu renegociar alguns desses contratos. Recordo, por exemplo, dentro de algumas reformas que fez, conseguiu cortar 4 mil milhões de euros nas rendas acessíveis no setor da energia. Estes cortes permitiram, na altura, evitar aumentos da tarifa de 12% a 14% nos tarifários, reduzindo-os para 1,5% a 2%. Conseguiu uma redução da dívida tarifária até 2020 de 6 mil milhões para um intervalo entre 600 e 1.000 milhões. Foi, de facto, o primeiro governo a aplicar cortes nas rendas e garantiu pela primeira vez em 5 anos um superávit tarifário em 2016 de 370 milhões de euros. Ou seja, o senhor, e bem, está tentado a reverter aquilo que eram as asneiras do governo anterior do Partido Socialista. E quando o governo atual reverte esse tipo de asneiras e continua com uma política como aquela que vinha assim de seguida pelo governo anterior, merece o nosso elogio. Porque o que nós queremos é que, de facto, as famílias em Portugal paguem menos pela energia. Paguem menos pela energia e isso que satisfaz-nos e coloca-nos com alguma satisfação. Por isso mesmo, Sr. Secretário de Estado, queria aqui dizer que a sua herança foi francamente melhor do que a herança que herdou o governo anterior. Quando o governo anuncia, por exemplo, a criação de um grupo de trabalho para negociar contratos e para diminuir o déficit tarifário, nós aplaudimos. Quando o governo dá continuidade à tarifa social, como o senhor ainda há bocado referiu, e recolhe que as taxas de redução já tinham sido implementadas pelo governo anterior, o senhor simplificou o procedimento e bem, nós aplaudimos. Agora, quando o governo lança mais impostos sobre os combustíveis, tornando os combustíveis em Portugal mais caros do que na Espanha, não aproveitando das diminuições que poderíamos ter neste momento, nós repudiamos. Quando o governo lança benefícios para as grandes empresas, nomeadamente em relação à reavaliação dos ativos, que vão permitir a essas empresas no futuro pagar menos impostos e onerar os consumidores e os portugueses, nós criticamos, Sr. Secretário de Estado. Mas, portanto, dizer-lhe que estamos satisfeitos por o senhor mostrar essa preocupação. Ainda há bocado referiu em relação à energia solar, que tinha sido errado se tivessem avançado com mais contratos, porque eles eram perniciosos. Ainda bem que o reconhece, ainda bem que corrige, ainda bem que reverte, porque é isso que nós queremos. Não queremos voltar ao tipo de medidas do tempo do Partido Socialista anterior, do governo anterior. Mas, por falar nisso, vou-lhe fazer apenas algumas perguntas. Em relação ao gás de botija, o governo anterior tinha criado uma legislação que permitia a pesagem pelos revendedores quando as pessoas devolvem as garrafas, porque há um cálculo que aponta para cerca de 70 euros que as pessoas estão a pagar e que não consomem. Como ainda há bocadinho aqui foi referido, o gás de botija é consumido sobretudo por aqueles que ganham menos. O senhor conseguiu fazer mais alguma coisa nisto? Sabemos que estamos a enfrentar lobbies importantes. Depois, o reforço das interligações energéticas. É bom que, de facto, ele seja reforçado. O governo anterior trabalhou bastante nesse sentido, recuperou valores. Vossa Excelência tem anunciado aqui que trabalha nesse sentido. Eu gostava de saber quais são os dados concretos. A aposta nas renováveis já nos disse que se mantém. Agora, o governo anterior negociou com a Comissão Europeia e com o BEI 600 milhões de euros de fundos para a eficiência energética e a reabilitação urbana. O Sr. Secretário de Estado já aqui anunciou o lançamento dos concursos, mas os últimos relatórios demonstram-nos que a eficácia,
a execução ainda era zero. Ou seja, quando é que nós temos execução? Quando existem faturas, quando se concretiza investimento, quando existem recibos. Gostava de saber, neste momento, qual é o ponto de situação. Depois, em relação à Galp e ao processo com a Argélia e com a Nigéria. Dizer-lhe aqui, Sr. Secretário de Estado, o seguinte. O Governo anterior tentou obter dados, só que, infelizmente, nunca os conseguiu porque a empresa nunca lhes deu. E mesmo não conseguindo esses dados, procurou calcular mais-valias de pelo menos 300 milhões de euros, que era a sua estimativa. E, na sequência disso, exigiu uma contribuição extraordinária à empresa de 50 milhões até 2017, ou seja, dava 150 milhões de euros. Para quê? Para procurar reduzir a tarifa nas pessoas. Só que o que é que se passa? A Galp nunca respondeu. Felizmente, neste momento, a Europa criou um regulamento que permite o quê? Que permite e que obriga essas empresas a dar informação. Por isso é que a ERSE, neste momento, tem dados que apontam para margens maiores do que 1.000 milhões, como o senhor já me há bocadinho referiu. Portanto, eu agora quero saber, ou seja, o Governo agora deve aproveitar essa oportunidade, como é lógico. Deve aproveitar, deve fazer, deve contribuir para que este dinheiro, se ele de facto existe, venha para os consumidores, para que as pessoas possam beneficiar. Por isso, e mais uma vez, Sr. Secretário de Estado, e em relação a alguns números que há bocadinho aqui nos disse, e alguns anúncios, dizer-lhe que de facto nós ficamos satisfeitos se o senhor der continuidade ao trabalho que vinha sendo feito, até porque o Governo anterior fez várias medidas, tomou várias medidas, mas não fez tudo. O que nós não queremos é inflexões, porque factos são factos, e um dos factos que existe é que ainda hoje as pessoas em Portugal continuam a pagar muito mais pela energia do que pagam as pessoas dos outros países da Europa. E, mais uma vez, ficou aqui demonstrado pelos números que o senhor disse que, por exemplo, a evolução da dívida tarifária, se ela melhora, foi graças ao Governo, ao trabalho iniciado pelo Governo anterior, e que eu espero que o senhor continue. Se estão a conseguir controlar a dívida graças a isso. Sobre o custo das renováveis, neste momento, se o processo está melhor, mais uma vez lhe digo, é porque o Governo anterior enfrentou interesses e conseguiu algumas vitórias. É bom que o senhor nos diga o que é que já conseguiu, o que é que vai conseguir e se vai de facto conseguir negociar esses contratos. Depois, em relação à tarifa social, duplicou, como já lhe disse, a percentagem de desconto é a mesma, é superior a 30%, já vinha do Governo anterior, o senhor e bem adotou uma medida administrativa que facilita. A taxa de juros da dívida tarifária está a diminuir, e bem, mas é bom que se recorde, e via-se ali no mapa, que em 2011, quando é que ela teve o valor, o pico mais elevado, de que governo é que ele vinha, quando é que ela começou a diminuir? Portanto, é bom que o senhor também reflita isso e veja que, de facto, ela começou, já em 2015 ela era bastante mais baixa, ela diminuiu de forma muito significativa com a atuação do governo do PSD e, portanto, dizer-lhe, Sr. Secretário de Estado, e em síntese, ficamos satisfeitos se o senhor der continuidade ao trabalho que vinha do Governo anterior, porque nesta matéria o Governo anterior mereceu grandes elogios internacionais pelo esforço que fez nas renováveis, pelo facto de ter feito sem qualquer sobrecusto para o consumidor, pelo facto de, com a sua atuação, ter dignificado Portugal internacionalmente e, de facto, ainda há trabalho a fazer e eu espero que o senhor o continue, porque se o continuar estará no bom caminho. Se voltar a regredir ao tempo do engenheiro Sócrates, isso seria muito mau para o país. Muito obrigado, Sra. Deputada.